A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em Gênesis, no capítulo 32. Nós iremos ler os versículos 23, 24 e 26. Diz assim: Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoar. Esses versículos que nós acabamos de ler, ele está num contexto onde Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú ao longo de um grande tempo, e era chegada a hora desse reencontro. E esse reencontro trazia ao coração de Jacó um temor, um medo muito grande. Porque Jacó, cujo nome significa usurpador, ladrão, ele roubou a primogenitura do seu irmão. E isso fez com que o seu irmão Esaú, eles eram gêmeos, e Esaú era o mais velho, foi o que nasceu primeiro, e a Bíblia relata que Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, mas Esaú era o primogênito. Segundo a cultura, segundo a tradição, segundo a lei da época, o primeiro primogênito, significa o primeiro filho, é que receberia a bênção de autoridade dada por seu pai. E Jacó, mancomunado com a sua mãe, planejou, arquitetou algo para roubar essa primogenitura, tendo em vista que o seu pai já estava, seu pai Isaac, e sua mãe Rebeca. Seu pai Isaac já estava velho, já não enxergava, e foi armado todo um contexto para que Isaac abençoasse Jacó no lugar de Esaú. E assim foi. E isso causou uma fúria muito grande em Esaú, e Jacó teve que fugir. Passou-se o tempo e chegou o momento deles se encontrarem. E Jacó, com medo, começou a dividir tudo que tinha, suas propriedades, os seus bens, para que, caso Esaú, com a sua fúria, matasse uma parte, a outra parte sobreviveria. E esse momento que nós lemos aqui é justamente o momento que ele está passando o ribeiro, está passando o val daquele ribeiro. Fez com que todos passassem. Porém, como nós lemos aqui no versículo 24, dizendo: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então Jacó nesse momento fez com que tudo passasse e ele ficasse só. É aí que eu quero me ater. Muitas das vezes é necessário ficarmos sós. É necessário termos momentos de solidão, onde a impressão que temos é que ninguém está sensível às minhas necessidades, ou muitas das vezes ninguém está próximo de mim. Eu estou só. Essa solidão que apareceu na vida de Jacó foi para que ele pudesse, naquele momento, ter um encontro com Deus. Deus enviou um anjo. Esse homem que Jacó lutava naquele momento representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que eles lutavam. E Jacó, com uma gana de ser abençoado, ele não largou a presença de Deus enquanto não recebeu a sua bênção.
O que é que isso significa para mim e para você nesse dia? Para que nós tenhamos esta mesma experiência que Jacó teve, primeiro passo, nós temos que estar sós. Nós temos que estar diante de Deus, sós, colocando diante da presença dele tudo aquilo que nos aflige. E nesse momento, Jacó estava aflito, estava com medo. Nós temos que ter esse a sós com Deus. E ali, nesse momento de oração, nesse momento de contrição, nesse momento onde você vai expor as suas necessidades com toda a sua força ao único que pode te ouvir e te abençoar verdadeiramente. Quando você estiver neste momento, neste face a face com Deus, no seu momento a sós, Deus vai se manifestar. Mas você tem que ser perseverante. Eu tenho que ser perseverante. Eu não posso largar a presença de Deus enquanto eu não receber a bênção dele sobre a minha vida. Isso não significa que você vai colocar Deus contra a parede. Isso significa que você tem que perseverar na presença do Senhor, buscando aquilo que você precisa. Jacó precisava de livramento. Jacó precisava mudar a sua história. E naquele momento, quando Jacó perseverou e conseguiu vencer, entre aspas, vencer, ou seja, eu não vou te largar enquanto não me abençoar. E a Bíblia diz ainda que foi necessário tocar no quadril, no nervo do quadril, para que Jacó soltasse. Mas Jacó foi abençoado. Naquele momento, o anjo do Senhor disse para Jacó: a partir de agora o seu nome não será mais Jacó, não será mais usurpador, não será mais. A partir de agora, esse lugar, a sua vida será transformada e você será chamado Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A perseverança de Jacó fez com que a sua história fosse mudada. Ele não era mais aquele ladrão, usurpador, que outrora foi. Agora, com essa atitude de perseverança, de buscar a presença de Deus, de clamar a presença de Deus para a sua vida, ele teve transformado a sua história. De Jacó, usurpador, para Israel. Para Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí, a história de Jacó mudou. Isso serve para mim e para você. A nossa história, ela pode mudar quando nós buscarmos a presença de Deus. As lutas que você está passando, essas lutas vão passar quando você buscar a Deus face a face. Quando Ele tocar na sua vida, quando Ele entrar no seu coração, quando Ele trabalhar no conjunto da sua vida, no conjunto dos seus sonhos, da sua família. O mesmo Deus que transformou a vida de Jacó é o mesmo Deus que está disponível para mim e para você hoje. Ele quer transformar, Ele quer trazer à existência aquilo que agora não existe. Jacó estava com medo. Jacó estava com medo de perder tudo, inclusive a sua própria vida, porque ele não sabia qual seria a atitude do seu irmão para com ele. Atitude de fúria, de violência, ele não sabia, ele estava com medo e para isso ele teve que ficar com o seu momento só diante da presença de Deus. E ele foi perseverante. Eu preciso, Senhor, eu preciso ser abençoado por Ti, eu preciso melhorar isso na minha vida e eu preciso tirar aquilo que atrapalha a minha comunhão contigo. Enfim, Jacó só largou a presença de Deus quando ele foi abençoado. É isso que Deus quer de mim e de você, perseverança na busca da presença dEle, que busquemos a presença de Deus de maneira perseverante. Nós não vamos, a palavra não está dizendo que Jacó venceu Deus, porque é impossível isso acontecer, mas tem algo que faz, é uma metáfora, a gente vencer Deus, é quando nós estamos com o nosso coração contrito. É quando nós sabemos a nossa posição.
quando nós somos humildes diante de Deus e reconhecemos que não somos nada e Ele é tudo. É nesse momento que o coração contrito do homem vence o coração de Deus. Em que sentido? Naquele momento a gente atrai para nós a presença do Senhor, a gente atrai para nós as mudanças que Ele tem planejado para nossas vidas. Assim foi com Jacó. Jacó não teria condições nenhuma, assim como eu e você, de vencer Deus. Ninguém vence. Mas, à luz da palavra, ele trouxe a presença de Deus, o foco de Deus para a vida dele. Porque ele disse: eu vou perseverar até ser abençoado. Que você seja perseverante neste dia, caro ouvinte. Seja na sua caminhada com Deus, seja naquilo que você tem que fazer, nas atividades que você tem que exercer, executar, né? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for, persevere, não pare. Você vai precisar, às vezes, ficar só diante da presença de Deus, ninguém mais. E isso que aconteceu com Jacó. E a partir daí, você vai perseverar em oração, você vai perseverar em jejum, você vai perseverar na meditação da palavra, que Deus vai lhe responder, que Deus vai transformar a sua história, assim como transformou um homem que era chamado usurpador, porque roubou a primogenitura do seu irmão. Agora ele é chamado de Israel, ele é chamado de príncipe, aquele que venceu com perseverança e atraiu para si a presença de Deus. E hoje nós temos Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que faz com que essa presença divina esteja conosco. Que você possa buscar a presença de Jesus de maneira perseverante. E você tenha certeza que Ele, como o nosso único caminho, vai fazer com que o coração do Pai venha virar totalmente ao nosso favor. E nós iremos ser transformados. Que você tenha, caro ouvinte, um dia abençoado. Persevere na presença de Deus. Busque seus momentos a sós com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.